Olá, gente! Estamos aqui no Psicast, somos a frequência ideal para você conhecer do inconsciente e ajudar você, amante desse universo, a otimizar o seu tempo. Aqui, o id, o ego e o superego trabalham em equilíbrio para trazer conceitos da psique e experiências que podem agregar ao seu dia a dia. E esse é o nosso 5º episódio, e hoje vamos abordar um tema delicado e urgente: o manejo clínico de uma crise suicida sob a ótica da psicanálise. Todos os anos, no mês de setembro, acontece a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, e nós, do Instituto Bittencourt, apoiamos essa causa. Criada em 2015 no Brasil, essa iniciativa tem como objetivo principal quebrar o tabu em torno do tema, promover diálogos abertos sobre saúde mental e incentivar as pessoas a buscarem e oferecerem ajuda. Vamos abordar a importância de quebrarmos o silêncio em torno desse assunto, discutindo formas de identificar sinais de alerta, oferecer apoio a quem está em sofrimento e, principalmente, como promover a conscientização sobre saúde mental. O suicídio é uma realidade que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, e falar sobre isso é o primeiro passo para preveni-lo. Sintoniza a sua frequência, que hoje vamos compreender o manejo clínico de uma crise suicida. E para construir essa temática na condução aqui, eu, Duane Rocha, jornalista e psicanalista em formação, e o outro, a Isabela Varela, ela que é psicanalista formada aqui no Instituto Bittencourt. Seja bem-vinda, Isabela, é uma honra tê-lo conosco nessa construção. Fique à vontade para saudar nosso público e se apresentar. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a você, Duane, pelo convite, né? Me sinto muito honrada de ter sido chamada para conversar sobre esse tema que é tão importante. Eu formei já no Instituto Bittencourt, já tem mais de um ano formada. A minha graduação inicial é Direito. Trabalhei por muitos anos com direito, fiz mestrado, doutorado, todo nessa área, só que a psicanálise me chamou. Eu tive alguns problemas de depressão e comecei a ler mais sobre a temática e a psicanálise sempre, sabe, ela ficava me convidando, sabe, e eu nunca achava realmente um tempo, eu nunca realmente dava atenção para poder seguir esse chamado. Até que foi no iniciozinho da pandemia, eu pensei assim, quer saber? É agora. Eu vou fazer esse curso. Conversei muito pesquisei, né, outras instituições e conversei muito com o Dr. Francis, gostei muito da fala dele, me identifiquei e falei assim, olha, eu vou fazer. E foi, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito psicanálise. Hoje eu não mexo nada com direito. Foi uma troca de vida, né? Então, foi uma troca profissional, mas foi uma troca de vida. Do meu modo de me colocar no mundo, do meu modo de ver o mundo, de ver o outro. E foi, assim, uma virada de chave para mim fantástica. Não consigo ficar... O que eu tenho um pouquinho ainda da minha
do meu mundo anterior, pré-psicanálise, é a docência. Então, eu ainda estou às voltas com a docência, né, já chamada para dar alguns cursos em psicanálise. Então, eu mantenho só isso, porque hoje a psicanálise é a minha vida, e é estudar cada vez mais, me aprofundar cada vez mais, porque a gente também tem que ter essa consciência, né, de quem entra nesse mundo, não dá para achar que sabe tudo, a gente sempre tem que estar estudando mais e mais e mais. Então, venham comigo, venham com a Duane, vamos aprender, vamos conhecer um pouco mais dessa temática. Eu sempre digo, é um caminho sem volta, né, Isabela? É um caminho sem volta. É transformador, e aí a gente experimenta essa transformação e pode também apoiar outras pessoas nesse caminho, né? Então, a gente sempre quer compartilhar mesmo, porque, de verdade, é transformador. E eu falo assim, gente, o quanto eu melhorei também como pessoa, como ser humano, sabe? Então, assim, gente, foi a melhor coisa. Eu tenho arrependimento de não ter ouvido o chamado antes, sabe? Porque a vida teria sido bem mais legal. Mas eu acho também que a gente passa, por tudo que a gente passa, né, na nossa vida, a gente tem que passar mesmo, e a gente aproveita tudo, todas as experiências. Então, é isso. É tudo no momento certo, né? É no momento certo, é no momento certo. Ainda bem que eu escutei. Isso aí. Desde Freud, o suicídio é compreendido como um fenômeno psíquico que envolve a pulsão de morte, conflitos internos e a dinâmica entre o eu e os outros. Segundo o pai da psicanálise, o psiquismo humano é regulado por duas forças opostas: a pulsão de vida, Eros, que impulsiona a preservação e o crescimento, e a pulsão de morte, Thanatos, que leva à destruição e à autodestruição. O suicídio, nessa perspectiva, pode ser visto como uma manifestação extrema da pulsão de morte, onde o sujeito, em vez de direcionar sua agressividade para o mundo externo, a volta contra si mesmo. Em seu texto Luto e Melancolia, 1917, Freud explora a relação entre a melancolia e o desejo de morte. Na melancolia, o sujeito experimenta uma perda de autoestima tão profunda que a agressividade, originalmente direcionada para o objeto perdido, é voltada contra o próprio eu. A psicanálise, portanto, vê o suicídio como um sintoma de um conflito psíquico profundo, e o trabalho clínico visa trazer à luz esses conflitos para que o sujeito possa lidar com eles de forma mais integrada e menos destrutiva. Os psicanalistas em formação do Instituto Bittencourt atendem a comunidade com valor social na clínica escola. No ato do agendamento, é possível escolher como será atendido, presencial ou online. Os agendamentos são realizados através do nosso site, institutobittencourt.psc.br, ou através do link na bio do nosso Instagram, @institutobittencourt.oficial. Compartilhe essa informação com quem necessita se cuidar. Durante toda a jornada na psicanálise de nossos psicanalistas, permanecemos ao lado, apoiando e os impulsionando. Sem falar mais livremente, vamos decorrer o tema do dia.
vamos lá para o nosso bate-papo, né, Isabela? E eu gostaria de começar com a primeira pergunta, né? Como a psicanálise entende as motivações inconscientes por trás do ato suicida? Uau! Nossa, Duane, essa pergunta eu acho que ela já daria uma série de episódios. Poderíamos fazer diversos episódios só com ela, porque a psicanálise ela não é uma teoria única, né? Nós temos várias linhagens. Então, apesar de existir, de nós termos o tronco principal, né, Freud, que é o ponto de partida, nós vamos ter diversas linhagens com diversas diferenças entre si. Então, não tem como eu dar uma resposta única, uma resposta padrão para você, porque tudo vai depender da linhagem que a gente utiliza como base para poder trabalhar, né, para poder responder. Agora, também, isso aí não quer dizer que eu não vou te responder, tá? Mas eu escolhi, né? É difícil, mas eu escolhi 4 pequenas respostas, variando aí da linhagem, tá? Bem, com Freud, né? A gente começa por ele, é o nosso tronco, não tem como deixar Freud de lado. Freud, como você já disse, né? Em Luto e Melancolia, ele vai sugerir que o suicídio ele pode ser uma expressão da agressividade, que inicialmente foi dirigida a um objeto amado, perdido, né? Amado e perdido, e essa agressividade se volta contra o próprio sujeito. Então, o indivíduo melancólico, ao não conseguir externalizar a sua raiva, a sua dor, acaba por direcioná-la para si mesmo, né? Como uma forma de anular psicologicamente, tá? Psiquicamente aí, a perda do objeto. Então, aqui nós vamos ter o suicídio aqui em Freud, a gente pode dizer que a gente tem como uma manifestação de 3 desejos inconscientes. Um primeiro seria um desejo de matar, né? Seria uma forma de um homicídio simbólico, tá? Contra esse objeto que nós perdemos e que foi introjetado, esse objeto introjetado, né? Perdido. O desejo de ser morto, né? Seria uma autopunição infligida como culpa pela perda desse objeto, e o desejo de morrer, aqui relacionado a fantasias inconscientes aí de morte, como um retorno, né, aqui ligado à pulsão de morte, como um retorno aí a essa paz uterina, né, esse nada, essa paz que a gente um dia metaforicamente experimentamos. Para Lacan, né, para quem gosta aí da teoria lacaniana, o ato suicida ele vai ser frequentemente interpretado como uma passagem ao ato. É um movimento, né, em que o sujeito, diante de um impasse simbólico, ele não consegue mais se sustentar na cena, né, nessa cena da linguagem, nessa cena do desejo. Então, o suicídio ele seria uma maneira de uma forma de sair de cena, uma forma literal de sair de cena, né, rompendo com essa ordem simbólica. Muita gente diferencia, muita gente até na realidade muita gente confunde a acting out e passagem ao ato, né? O acting out, o sujeito ele tenta um apelo ao outro, ele vai fazer algo para chamar a atenção desse outro, ele busca o amor, ele busca o reconhecimento do outro. Na passagem ao ato, não. O sujeito ele não consegue mais suportar. E a sua única alternativa é sair de cena, né? Então, o Lacan ele vai ver o suicídio como uma forma de evitar a angústia, essa angústia de enfrentar o desejo, a falta, né, que vai estruturar o sujeito.
A gente ainda pode pensar, dentro da teoria lacaniana, a gente pode pensar que o ato suicídio com a relação com o objeto A, né? Então, esse resto de operação psíquica, né, que causa o desejo. Então, aqui, na melancolia, por exemplo, o sujeito ele precisa ultrapassar a sua imagem narcísica para atingir esse objeto A, né? Então, é difícil, né? Então, essa relação é importante aí para a gente poder conceber, compreender aí, né, as vicissitudes do desejo nesse sujeito melancólico, né? Essa queixa de não ser nada, essa acusação que frequentemente vai levar aí ao suicídio. E eu trouxe também, para a gente não ficar só em Freud e Lacan, eu trouxe 2 outros autores, vou falar rapidinho, eles são interligados, mas são 2 outros autores que eu, ultimamente, quando eu estudava no Bittencourt, eu tinha fama de ser lacaniana. Depois que eu saí do Bittencourt, saí assim, né? Deixei as aulas, formei. Eu sou cada vez mais winnicottiana, porque eu acredito muito na ética do cuidado, e acho que se a gente vai trabalhar também com pessoas que estão em sofrimento, com pessoas que estão em depressão, possibilidade aí, né? O suicídio como uma hipótese real, eu acho que a gente precisa muito da ética do cuidado. E esses 2 autores vão trabalhar isso, que é o Winnicott e Ferencz. Então, vou falar só rapidinho aqui. Para o Winnicott, a motivação inconsciente aí por trás do ato suicida, ele está relacionado com essa noção de falta de holding. O que é essa falta de holding? É a falta de sustentação emocional. Isso está, então, relacionado a uma falha no que ele chama de ambiente primário, principalmente na relação mãe-bebê. Ele vai falar relação mãe-bebê, porque a gente vai pensar, isso, gente, ele está, né, a 1900 e pouquinho, mas a gente vai pensar o seguinte, essa relação mãe-bebê atualizando, né, essa é a função materna, é quem cuida, né, entre o cuidador e o bebê. Então, essa ausência de uma base suficientemente segura na infância, em que o indivíduo ele não se sente acolhido, que ele não se sente protegido, o Winnicott vai entender que isso pode gerar um colapso na capacidade de integração do self, né? Então, o ato suicida ele seria uma expressão desse desespero frente à impossibilidade de ter uma coesão psíquica. Quem vai trabalhar né? Surge na clínica para gente pacientes que são borderline, estudem Winnicott. Mergulhem profundamente na teoria do Winnicott, porque é a que mais vai ser útil, tá? Essa questão dessa integralização, tá? Então, para o Winnicott, voltando aqui, né, fechando esse parênteses aqui, para o Winnicott, o suicídio não é apenas um ataque contra um objeto interno, como é o para Freud, né? Na realidade, muitas vezes o suicídio ele vai representar uma tentativa desesperada de retomar algum controle ou integrar uma experiência que foi interrompida. Então, a pessoa ela comete o suicídio, né? Ou né, tenta aí, pensa em cometer o suicídio, ela, paradoxalmente, ela tenta preservar algum aspecto do seu self que foi fragmentado, que entrou em colapso, tá? Então, o suicídio ele vai ocorrer, né? Ele pode ocorrer aí quando o indivíduo ele sente que sua existência não tem mais continuidade. O Winnicott ele vai falar das chamadas agonias impensáveis. Então, quando essas agonias impensáveis elas
se tornam insuportáveis, aí ele pode cometer, né, sim, o suicídio. E, por fim, Ferenc ele foi contemporâneo de Freud, e eu acho interessante que quando surgia para Freud um caso que Freud chamava difícil, que não era neurose, sabe? Ele não tratava, ele mandava para Ferenc. Eu acho isso interessantíssimo. Tá? Ferenc ele vai trabalhar muito trauma, tá? Teoria do trauma, e para ele as motivações inconscientes do suicídio vai ter origens em experiências traumáticas, principalmente as vividas na infância, tá? Então, Ferenczi vai falar de uma identificação com o agressor, um mecanismo em que a criança é incapaz de processar esse trauma, né? Então, ela acaba que introjeta a figura do agressor, introjeta as agressões, e isso pode não dar conta de simbolizar esse trauma, e aí é possível uma clivagem do ego, e aí causa um sofrimento insuportável, fazendo com que a pessoa, né, chegue a uma desagregação psíquica e possa cometer o suicídio. Bem, poderia falar de Doutor, poderia falar de Melanie Klein, né? A gente poderia, o que eu falei, são várias linhagens e abordagens que a gente pode ter. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu só quero chamar a atenção de uma coisa. Eu acho que isso deu para vocês perceberem, né, para os nossos ouvintes aqui, perceberem que a psicanálise é super ampla, as linhagens são diversas, e que nós devemos conhecer realmente todas as linhagens, estudar todas as linhagens. Porque se a gente se denomina winnicottiano, kleiniano, lacaniano, ou se a gente é um iano, né, a gente vai acabar não atendendo o nosso paciente como ele precisa, sabe? Assim, quem define a linhagem, quem define o curso da clínica não é a gente. Então, eu preciso receber o cliente, eu preciso receber o nosso paciente e ver o que ele precisa de mim. Sabe? Então, assim, se eu chegar um borderline para mim e eu atender com minha teoria toda lacaniana, eu não vou ser útil para ele. De jeito nenhum. Então, assim, a gente não pode, sabe, fechar no mundinho só. A gente tem que estudar cada vez mais, abrir a nossa mente cada vez mais. E é isso. Aprofundar nossos estudos. Excelente panorama teórico aí. Acho que deu para a gente ter uma visão bem ampla, né, do que a gente quer construir aqui hoje. E a segunda pergunta é: qual que é o papel da escuta psicanalítica durante uma crise suicida? Nossa, é um papel central, né? Eu acho que primeiro, se eu estou pensando numa crise suicida, eu acho até que, inclusive, você vai me perguntar, deve me perguntar alguma coisa relacionada a isso mais para frente, mas se eu estou com o paciente em crise, não dá também para eu ficar só na escuta, tá? Eu também tenho que mobilizar toda uma rede de apoio para também que esse paciente ele possa ser escutado. Ele tenha condições também de falar e ser escutado. Mas ficando aqui restrito à questão da escuta, é central, certo? É fundamental, porque eu tenho que acolhê-lo, tá? Então eu tenho que ter uma postura que seja mesmo, ao mesmo tempo ativa e empática, tá? E que seja adequada, ajustada à gravidade daquela situação. Então, pensando durante uma crise, né, o paciente ele vai estar em um estado de extrema fragilidade,
onde, né, a sua capacidade de simbolização, ela está comprometida, ela vai estar comprometida. Então, a primeira coisa, né, é essa escuta psicanalítica, ela deve acolher sem julgamento, né? Então, eu tenho que ter uma escuta ativa, eu tenho que permitir que o paciente se expresse livremente. Só o escutar, só dar a oportunidade dele falar, isso já possui um valor terapêutico por si só. Interpretação aqui, gente, nesse momento, vamos deixar para lá. Primeiro eu tenho que ajudá-lo a reduzir essa ansiedade, essa tensão, sabe? Então, não vamos vir com interpretações, não. É o ética do cuidado, tá? Agora, vamos acolher, tá? Nós temos que ter uma disponibilidade, né? Outro ponto central aqui, uma disponibilidade interna e emocional, tá? E isso eu falo, o que é isso, tá? Bem, gente, nós nunca vamos poder deixar de fazer análise, tá? Análise pessoal, por favor, em dia. E supervisão também, tá? Não é porque eu formei, já tem não sei quantos. Esquece isso, gente. É fundamental ter análise e ter a supervisão, porque nós vamos ouvir, nós vamos receber desse nosso paciente um desespero, tá certo? Um discurso carregado de desespero, de angústia, e nós temos que ter, tá certo? Nós temos que ter um espaço para acolher essa angústia, para ter paciência, para poder suportar esse desespero, que talvez ele traga coisas para a gente, que para ele são desesperadoras, sofridas, que a gente pode parar e pensar, gente, pelo amor de Deus, sofrendo por... Sabe? Então, assim, até para a questão de a contratransferência, então, assim, é fundamental. Então, eu tenho que ter esse suporte, tá? Eu, analista, eu tenho que ter esse suporte. Então, eu tenho que ter capacidade de conter essa angústia, tá? E ter capacidade também de, por mais que eu esteja falando aqui, né, de acolher, né, ética do cuidado aqui e tal, eu também tenho que ter uma capacidade de seguinte, eu tenho que ser capaz também de distinguir entre acolher essa dor do paciente e tomar cuidado para eu não controlar esse paciente também, sabe? De modo a deixar, a infantilizar essa dor, ou não dar espaço para que ele tenha alguma decisão, né? E aí ele fique ainda mais alienado. Não é isso. Eu vou dar o suporte para ele, mas eu tenho que também ter sabedoria entre o acolher, dar esse suporte e, do outro lado, não restringir a autonomia do nosso analisando. Mais uma vez, a supervisão vai ajudar demais nessa questão. E fazer, gente, buscar assegurar com esse nosso analisando uma aliança terapêutica, tá? Então, nós temos que desenvolver com o nosso analisando uma relação de confiança. Ele tem que confiar em nós, ele também tem que nos ver como uma pessoa que vai dar o suporte, uma âncora aí para que ele possa enfrentar aquele momento. E esteja até aberto também para ouvir as nossas sugestões, né? O que deva ser feito ou não, o caminho que isso deve ser tomado. Mas sem escuta, gente, isso não existe passar por uma crise dessa sem a escuta. Ela é fundamental, é essencial. Como, Isabela, nós também temos amantes do universo da psicanálise
da psicanálise que nos acompanha aqui, não só, né, estudantes e psicanalistas também formados, seria interessante, então, a gente falar como no dia a dia a gente pode identificar uma crise suicida. Bem, seguinte, eu vou dividir essa resposta, né, desses sinais, dessas manifestações aqui, em 2 blocos separados, tá? O primeiro seria manifestações aí inconscientes. Estou pensando aqui nos nossos alunos, tá certo? Nos colegas aqui, atendendo, né? Então, nós vamos falar que existem manifestações inconscientes. É quando a gente perceber no discurso dele uma agressividade, né? Um discurso agressivo, mas voltado para si. Lembra da melancolia? Que ele absorve aquele objeto perdido, tal, ele tem raiva, ele tem culpa, e então essa agressividade que antes era direcionada para um objeto esse, pessoa amada, emprego, etc., mas que foi perdido, tá? Essa agressividade que era direcionada àquilo, por ter sido perdido, ele direciona para ele. Então, essa agressividade voltada para si mesmo, tá? Seria... Ele não falou ainda de suicídio, tá certo? A palavra, o termo suicídio ainda não apareceu. Mas ele começa com esse tipo de discurso. Outra coisa, quando ele começa a trazer fantasias aí de onipotência, de controle, de onipotência, de vingança, sabe? Então, fantasias em que ele ainda nem falou, mas ele não falou especificamente de suicídio, mas ele tem aí de controle sobre a vida dos outros, ele vai até acreditar que se ele sumir, se ele desaparecer, ele vai estar vingando de uma dor do outro, sabe? Vai causar um sofrimento ao outro. Então, você pode ter isso também. Um desejo de punir, de ser punido, tá? Então, uma busca aí de autopunição. Agora, ao lado desses sinais chamados inconscientes, a gente pode pensar, talvez, aí, em sinais um pouco mais práticos, que seriam sinais conscientes ou sinais comportamentais, tá? Às vezes, vai ser... A gente está atendendo uma pessoa ou algum amigo nosso, tal, a gente sabe que ele está com depressão, sabe? Então, assim, ele está passando por um processo depressivo, tal. E, de repente, ele chega calmo, tranquilo, feliz, sabe? Sem sinal de sofrimento nenhum. Ele chega lá pleno, sabe? Uma mudança brusca de comportamento. Então, eu tenho uma pessoa que estava com uma tristeza profunda, coisa, e aí, de repente... Aí muita gente vai virar assim, nossa, fulano melhorou, né? Ele tá melhor, olha só, né? A terapia tá fazendo efeito, ou não tá na terapia, você, né? Melhorou. Às vezes, gente, essa melhora é porque ele tomou a decisão. Ele está melhor, certo? Porque ele já decidiu o que ele vai fazer. Ele já decidiu que vai cometer, vai acabar com a sua própria vida. Tá? Então, às vezes, essa tomada de decisão, ela é confundida aí como um sinal de melhora, tá? É triste a gente pensar dessa forma, mas sim. E a gente tem que parar também de ter essa questão de de evitar de falar do suicídio. Então, às vezes, aparece na nossa clínica, tal, a pessoa fala sobre morte, vem uma palavra, um termo ou outro, sabe?
o termo suicídio aparece uma vez ou outra, e às vezes a gente fica com medo de enfrentar essa palavra, sabe? Não. Se apareceu a palavra suicídio, se apareceu alguma fala relacionada à morte, tá? É virar e falar: você está pensando em suicidar? O suicídio já passou pela sua cabeça, tá? Então, a pessoa, ela quer falar, isso não vai fazer a pessoa suicidar, tá certo? Isso não vai fazer a pessoa tomar a decisão, mas vai abrir um espaço, tá certo? Vai abrir um espaço para que ela possa falar. Mas para isso, gente, a gente tem que ter confiança. A gente tem que ter assumido com o nosso analisando um vínculo de confiança, né? Então, quando ele vem com falas que não vale a pena, que a ideia a vida não vale a pena, né? E você tem planos, você já sabe como, você já pensou? Então, isso tudo, essas perguntinhas também, elas são muito úteis para a gente até medir o grau de risco. Onde ele está nessa tabelinha de risco, sabe? Qual o grau de risco? A desesperança, tá? Então, quando o paciente, ou um amigo, ele demonstra aí uma crença profunda de que nada pode melhorar a sua situação, sabe? Então, frase assim: não vejo mais saída, sabe? Não adianta mais lutar, nada mais faz sentido, tá? Então, essa desesperança também é um sinal. Então, muitas vezes, nesse momento, a gente tem que deixar de lado interpretação e vir com o acolhimento, fazer com que ele abra a fala para a gente, tá? Isolamento social. Então, uma pessoa em risco de suicídio, ela pode começar, sim, a se afastar de seus amigos, de seus familiares, afastar de atividades que antes que ela costumava fazer, que ela gostava, né? E esse isolamento, gente, não é apenas isolamento físico, mas é um isolamento também emocional, sabe? E a pessoa, ela vai deixando de se importar com determinadas coisas. Outro sinal seria, por exemplo, organização de questões pessoais, tá? Então, a pessoa escreve um testamento, fala com os outros que vai colocar a vida em ordem, sabe? Então, assim, a pessoa começa a doar objetos que antes eram objetos pessoais, que são, né, objetos pessoais, que são objetos significativos para né, para ela começa a dar esses objetos para outra, né, para outras pessoas, né, se desfazendo aí. Então, são indicativos de que a pessoa, sim, de que a pessoa, ela está pensando, né, ela está cogitando essa hipótese. Ela sempre vai manifestar. Esse discurso de que, nossa, fulano estava ótimo, sempre vai ter alguma manifestação. Ela pode até não ter manifestado para as pessoas certas, para as pessoas que poderiam ler, sabe, o sinal. Mas algum sinal vai ser dado, tá? Então, assim, nós temos que ficar atentos, sim, tá? Nós podemos falar também que existem alguns fatores que são fatores gerais de risco, tá? Então, se aquele paciente, se ele já tentou suicídio anteriormente.
Então, se ele tentou suicídio anteriormente, o risco dele cometer um novo suicídio, uma nova tentativa, né? Desculpa, uma nova tentativa é muito maior, tá? Se nós temos presença de algum transtorno, né? Então, pensando aí no transtorno bipolar, uma depressão maior, esquizofrenia, borderline, um transtorno de personalidade borderline. Então, se eu tenho algum desses transtornos, né, o risco para o suicídio, ele aumenta muito mais. Histórico familiar, também nós devemos levar em consideração isso, né? Então, o suicídio ou tentativas de suicídio na família também aumentam esse risco. Uso de substâncias tóxicas, né? Abuso de álcool, drogas, etc., também, né? Isso também aumenta. E doenças graves ou doenças crônicas, né? Então, pessoas com doenças terminais, ou doenças. Então, assim, aumenta-se também esse risco. E classificando aqui, pensar numa classificação em alto nível, baixo, moderado. Então, baixo risco, né, entre aspas, a gente teria pacientes que têm pensamentos suicidas, mas eles não têm plano, eles não sabem como. E pacientes que têm fatores de proteção fortes, sabe? Tem suporte familiar. Agora, se esses pacientes que não têm plano específico, já pensou sobre o suicídio, né? Mas ele não tem plano específico, ele tem uma rede forte, mas se ele já tentou alguma vez anteriormente, ele sai desse baixo risco e já vai para risco mais elevado, tá? Um risco moderado, né? Um paciente aí com um risco moderado são aqueles que a gente pode falar que possuem pensamentos suicidas mais frequentes, intensos, não tem plano imediato, mas ele já começa a pensar em como, sabe? Ele começa a pensar no como, mas não é agora, mas possuem aí comportamentos autodestrutivos, tem um histórico de tentativa ou um histórico familiar. Agora, risco alto, né? Risco alto, eu vou pensar sim naqueles que têm os pensamentos, né? Frequentes, já tem o plano concreto, tem acesso a meios letais, tá? Tem histórico aí de tentativa anterior, então isso aí é paciente de alto risco. E quando a gente recebe, né, um paciente dessa forma, né, um paciente com uma fala, né, com alguns sinais, uma fala dessa, e a gente faz essa análise de baixo risco, moderado, alto, etc., isso é fundamental. Por quê? Porque eu vou ter que ajustar o setting, eu vou ter que ajustar a minha escuta, e eu vou ter que ir atrás, vou ter que mobilizar a rede de apoio. Tá certo? Então, por mais que muitos acreditem que a psicanálise, eu vou sentar, eu vou ouvir, eu vou interpretar, aqui nós estamos diante de um papel mais ativo do psicanalista, tá? Então, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Essa já seria a nossa próxima pergunta, né? Que é em uma situação de crise aguda, né? Como a psicanálise pode ajudar o paciente a encontrar outras formas de lidar, né, com o sofrimento? Eu acho que você já começou a pontuar aí, né? Falando do papel do analista como mais ativo. Então, vou deixar você. Olha, Duane, eu
eu defendo muito, eu acho que principalmente analistas que têm aí, atendem pessoas que têm uma depressão mais forte, sabe? Já trouxeram casos, né, histórico aí de tentativa ou histórico familiar, etc. Eu acho que a gente tem que deixar também um espaço. A gente tem que ter um espaço na nossa agenda, sabe? Para eles, um espaço emergencial, sabe? Um horário emergencial. Por quê? Quando a gente pensa aqui em setting analítico, normalmente a nossa conduta é o quê? A gente vai atender a pessoa uma vez por semana, né? 50 minutos. Né? Normalmente um atendimento gira em torno disso. Só que se a gente está analisando em crise, tá? Ou numa situação aí mais aguda, esse setting ele vai ter que ser modificado, tá? Esse setting, então, provavelmente eu vou passar a atender essa pessoa de 2 a 3 vezes por semana, dependendo aí da necessidade, né? Às vezes eu vou ter que encaixar uma consulta, um encontro fora do horário, tá? Então, eu acho muito aconselhável nós termos em nossa agenda, tá? Um horário que ele nunca seja preenchido por outro analisante, sabe? Um horário que seja vago para que eu esteja disponível para essas pessoas, para esses meus analisandos que estão em crise. Tá? Então, eu deixo isso, eu tenho isso muito certo para mim, eu deixo isso na minha agenda, eu não preencho de jeito nenhum. Então, assim, se não tem, infelizmente, ninguém para eu atender naquele horário, eu não vou pôr outra pessoa, eu não vou abrir aquele horário para um atendimento comum, eu vou estudar, eu vou fazer outra coisa. Mas aquele horário são para atendimentos emergenciais. Então, normalmente, meu último horário, eu não preencho. Até eu gosto de deixar o último horário, por quê? Porque aí eu posso então provavelmente eu vou demorar mais do que os 50 minutos atendendo essa pessoa, tá? Outra coisa, nós temos que ter o contato, tá, com uma pessoa de confiança. E esse meu analisando, ele tem que saber disso, e saber da importância de nós termos esse contato. Que não necessariamente tem que ser o marido, a esposa, o pai, a mãe. É uma pessoa indicada pelo nosso analisando. Uma pessoa que ele confia, tá? Uma pessoa que ele confia, que vai ser a nossa rede de apoio, que possa funcionar como uma rede de apoio. Teve uma vez que eu estava atendendo um analisando, tá? E ele estava em crise, eu consegui que um psiquiatra conhecido atendesse ele de emergência, tá? Então ele ficou no meu consultório em crise, saiu do meu consultório, eu chamei o Uber levou ele direto para o consultório do psiquiatra. Na hora que ele saiu do psiquiatra, o psiquiatra me ligou, avisando que ele tinha saído e que ele tinha ido. O psiquiatra chamou um Uber para ele. Ele não precisava de internação, mas estava no momento mais delicado. E esse psiquiatra, então, mandou ele para a casa dele. Em casa, na casa desse meu analisando, já tinha a pessoa que ele tinha indicado como rede de apoio. Ela já estava lá esperando para ficar dando suporte, sabe? Então, assim,
a crise não é o momento de se interpretar, não é momento de fazer aquelas perguntas chaves. Não. Crise é o momento de acolhimento. Então, nós temos, sim, que ter atenção aos sinais e temos que ter uma rede de apoio. Então, eu tenho que ter o contato do psiquiatra. Se esse meu paciente ele já faz um tratamento com o psiquiatra, eu tenho que ter o contato, eu tenho que ter um diálogo aberto com esse psiquiatra, tá? Tem casos em que vai aparecer e eu vou precisar de fazer o quê? É a internação, então a gente vai para o CAPS-Sersan. Então, vai ser internado, ele tem que ter, sabe? E vai para casa, ele tem que ter uma rede de apoio em casa, ele tem que ter uma pessoa em que ele possa confiar e que vai também saber, quando esse meu paciente chegou em casa, essa pessoa que estava lá de apoio já tinha retirado da casa dele as facas, sabe, todos os objetos aí que poderiam de alguma forma ser perigosos, assim, né, serem utilizados como instrumento, essa pessoa já tirou e estava esperando, era em julho, já estava esperando com uma comida, assim, sabe, uma sopa, coisa para poder acolher, para poder ouvir, etc. E eu atendi esse meu paciente de novo no dia seguinte, e fomos, e graças a Deus deu tudo certo, sabe? Então, são situações que a gente passa que sem rede de apoio não tem como. Mas e o conflito ético? Eu vou ligar ou eu não vou ligar? Eu vou ultrapassar esse limite? O paciente ele tem que deixar, não tem que... Gente, essa questão de ter a pessoa indicada, etc., isso eu já peguei nas primeiras sessões, tá certo? Nas primeiras sessões, com o paciente ainda não tinha nem pensado em suicídio, etc. Eu já tinha contato, eu já tinha tudo. E eu já tinha esclarecido para o meu analisando como que funciona. Tá certo? Que se eu percebesse tal, eu iria telefonar, se ele permitia, sabe? Então, assim, e se ele tivesse em crise e falasse que não era para eu ligar, ele já estava me dando autorização para ligar. Por mais que a gente tenha que dar autonomia para essa pessoa e ela tenha aí a decisão do que fazer com sua vida, nós temos que dar o suporte para ela, certo? Nós temos que dar condição para ela, até mesmo para ela ver se é isso mesmo que ela quer. Certo? Até mesmo para ver se é isso mesmo. Então, a gente tem que estar lá juntos. Então, não ter rede de apoio, isso é uma coisa impensável, tá? E, às vezes, nós vamos atender a própria rede de apoio, aí pensando, por exemplo, em familiares que servem como rede de apoio, às vezes eles vão nos procurar, sabe? E aí, gente, a gente também tem que ser muito honesto com o nosso cliente, certo? Com o nosso analisando. Se a rede de apoio nos procura para conversar, para tirar dúvida, etc., o nosso analisando ele tem que saber que isso também aconteceu. A gente também tem... É uma relação de confiança, tá? A gente tem que manter essa relação de confiança. Gente, acolhimento, rede de apoio, tá? Situação... E esquece interpretação. Momento de crise, é isso. Acolhimento e rede de apoio.
Depois que a pessoa estabilizou, aí ela vai começar a simbolizar, e ela vai começar a falar, vai refletir, interpretar, depois que a crise passou. Aí a gente volta para o nosso papel tradicional de psicanalista. Tá? A gente já começou né, você já tocou no assunto aqui desse limite ético. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais, né? Quais são os desafios e esse limite ético que o psicanalista enfrenta ao lidar com uma crise suicida. Luane, esse limite ético é muito complicado, porque se nós pensarmos, tá, em manter essa neutralidade analítica que a gente estuda e que a gente aprende, né? Se a gente manter isso, essa neutralidade completamente, nós vamos ser completos, a gente vai ser inútil nesse momento de crise. Tá? Então, eu preciso ter uma intervenção ativa um pouco maior. Porque, num momento de crise, as capacidades egóicas aqui do nosso paciente, ele está comprometida, elas estão comprometidas. Então, isso vai nos demandar uma postura mais ativa, né? Onde a gente vai ter um papel maior de intervenção. E sugerindo, gente, não, eu acho que o limite está muito aí também. Nós vamos sugerir alternativas, sabe? Sugerir estratégias, tá? E não decidir completamente o que vai ser feito, né? É chegar para o paciente e falar assim, olha, a gente vai... Você não pode sair, eu não vou permitir que você saia do meu consultório aqui dessa forma. Agora, você vai ser internado ou então a gente vai no psiquiatra, tá certo? A gente vai providenciar aqui um psiquiatra, sabe? Você não pode ficar sozinho. Você acha que você tem... Sabe? Então, é mostrar, porque ele não tem condições. Agora, quem você quer que eu chame? Sabe? Quem que você quer que esteja junto? Então, ter essa responsabilidade. A gente tem que garantir uma certa autonomia para ele, mas não pode ser uma autonomia total. Tá? Não pode ser uma autonomia total. O setting analítico, ele vai ter que ser flexibilizado. Então, aumento de frequência. Vai ter, sim, gente, contato telefônico fora do horário, sabe? Então, vai ter... Como que eu não atendo o telefonema de um analisando meu que está em crise, tá certo? À noite. Então, isso também de eu não atendo analisando fora, é só no set. Em crise não existe isso, eu vou ter que me adequar, né? Então, a pessoa ela está em crise, tem rede de apoio. Gente, familiares dele vão ter que participar dessas decisões. É minha função mostrar opções, sabe? O que pode ser feito, opções. Mostrar os prós, os contras, né, dessas opções, de forma a garantir a segurança desse paciente. Mas eu vou ter que ser mais ativo, sim, tá? Uma coisa que se questiona muito é com relação ao sigilo, né? Então, meu Deus, eu vou avisar para a família. Gente, caso eu esteja diante realmente de um risco iminente, o sigilo profissional ele é quebrado, né? Mas a gente sempre tem que pensar nisso.
sigilo quebrado apenas quando realmente necessário, chegou naquele nível mais alto, tá certo? Chegou no nível mais alto, um risco maior, e eu tenho que garantir a vida, né? Proteger a vida dele. Então, assim, e de novo, com o paciente no início do tratamento, etc., pegar nomes de pessoas que ele conhece, sabe? Que ele conhece, que ele confia. Pessoas que para né, aqueles nomes, que para elas não tem importância a quebra do sigilo, tá? Então, assim, a gente tem que ser muito empático, a gente tem que ser muito presente. Nós não podemos, de outro lado, tá? Cair na armadilha também, e isso é muito importante ressaltar, de que nós vamos ser os salvadores do paciente, tá? Então, porque isso também aí vai gerar uma dependência dele com a gente, e também, né, a nossa responsabilidade. Não. Então, eu tenho que criar um espaço relacional onde o paciente ele se sinta acolhido, onde ele possa elaborar o sofrimento, onde eu vou garantir a segurança durante um período crítico, mas que também eu respeite a autonomia, ele também compreenda aí as medidas e tome algumas decisões dentre as medidas. E eu não posso também tomar para si esse manto de salvador, porque senão eu vou sofrer demais, né? Então aí não há análise pessoal que dê conta de tanta... Você também já começou a falar um pouquinho, né, dessa flexibilização aí do setting, e como que essa relação, né, transferencial, como o manejo dessa transferência como um suporte nesse momento de crise, né? E como que a gente pode usar isso de maneira mais ativa para ser essa âncora, esse porto seguro, para a pessoa que está nesse momento aí de sofrimento. E bem, considerando também essa sensibilidade, né? A gente está falando, se eu me posiciono muito, voltando um pouquinho no que você falou, com relação à ética, se eu me posiciono muito nesse lugar de eu tenho uma ética, eu vou manter a distância, eu vou perder essa minha humanidade, né? E vou desprezar a demanda, né, que está sendo me trazida ali da necessidade daquele sujeito. Então, eu preciso ter essa sensibilidade de olhar, né, e usar, né, esse ambiente criado e também essa transferência para oferecer esse suporte, né? Eu tenho que, com certeza, eu tenho que oferecer esse espaço de escuta, né? Ele tem... Acho que a primeira coisa é conseguir fazer com que ele confie em mim, né? Então, essa relação transferencial. Então, assim, o que é a transferência, né? É essa projeção de sentimentos, fantasias inconscientes, né? Que o paciente ele vai ter sobre nós, né? E numa crise, um período de crise, né? Ela é um ponto central para o manejo, né? Então, por quê? Né? Então, durante a crise, o paciente ele pode projetar em nós, né, a esperança de ser compreendido, de ser salvo, porque muitas vezes ele vai falar, sim, desse suicídio, etc., até mesmo para a gente poder o quê? Salvá-lo, né? Mas também o paciente ele também pode manifestar raiva, ele pode manifestar um ressentimento, sabe? Então, um desejo de vingança, uma raiva dele estar passando por aquilo e da gente não ter salvo, sabe? Então, a gente tem que estar, né? O analista ele tem que estar atento a essas dinâmicas transferenciais. Por quê? Porque ela tanto vai poder facilitar o manejo da crise, tá? Porque ele vai confiar em nós, ele vai estar muito mais aberto às nossas sugestões, tá? Quanto também pode
se for uma transferência negativa aí, né, vai intensificar o risco do suicídio, dependendo de como essa transferência aí vai ser trabalhada, né? Outro ponto também sobre a transferência é o que eu já falei antes, de uma dependência, essa relação transferencial, né? Ela também pode oferecer uma forma de dependência estruturante, tá? Onde o paciente ele se apoia no analista para atravessar esse momento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, eu falei anteriormente, para não se criar uma dependência excessiva, tá? Porque isso vai poder reforçar uma sensação de desamparo quando ele não estiver junto de nós, né? E aí, em contrapartida, aumenta o risco de suicídio quando ele se sentir desamparado, quando ele não estiver junto. Porque nós não vamos estar juntos dele, né? 24 horas, eu não vou para a casa dele, eu não vou levar ele para minha casa, eu não... Né? Agora, junto da transferência, gente, nós vamos ter a contratransferência, tá? Porque é uma clínica extremamente difícil. Atender um analisando que fala sobre suicídio, desde o momento que ele fala, a primeira vez, ele joga, sabe, ele joga o termo, aquilo já acelera o nosso coração. Ele não está em crise ainda, ele só passou, sabe, aquilo ali já acelera o nosso coração, assim, meu Deus do céu. Ele vai, a sensação que a gente tem na hora é, ele vai sair daqui, ele vai se matar, a culpa vai ser minha, sabe? Então, e isso vai progredindo, né? Eu não sei ainda lidar de jeito, não tenho tanta experiência, não é nem questão de experiência, eu acho que é o cuidado, sabe? Eu não consegui me desvincular daquele papel de neutralidade, sabe? Daquela cara de paisagem que a gente aprende. Eu não consigo me desvincular disso e me aproximar do outro. Então, eu tenho que estar muito atento à contratransferência, porque, ou seja, né, as minhas respostas emocionais à crise suicida do paciente. Né? Então, eu posso ter raiva, eu posso ter medo, eu posso ter aversão, e isso tem que ser analisado cuidadosamente, isso tem que ser controlado, para que isso não interfira no meu manejo da situação, né? Não interfira aí com uma falta de empatia, com um distanciamento nosso, porque tudo isso vai fazer com que o risco de suicídio aumente, o risco do suicídio dele aumente. O paciente ele vai ficar cada vez mais isolado, cada vez mais se sentir, né, mais isolado, mais incompreendido. Então, o paciente, ele falou, ele não... acho que daí a importância de nós atuarmos com naturalidade, sabe? Ele falou, gente, tá... suicídio, sabe? Então, assim, receber aquilo ali. Você pode estar morrendo de medo, você pode estar tremendo, você está, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou marcar uma supervisão hoje, sabe? Mas receba com naturalidade, mostrando que você está aberto a escutá-lo. Isso vai ajudar demais, sabe? Então, ele vai ver que, opa, peraí, aqui eu tenho um espaço de escuta. Por mais, sabe, doida que foi essa minha ideia aqui de suicídio, eu tenho um espaço de escuta. Ela está aqui, meu analista está aqui para me escutar. E eu vou poder conversar sobre. Isso faz até, inclusive, com que ele vá adiando esse plano, sabe? Porque ele encontrou ali um local, uma pessoa que vai acolhê-lo.
E para a gente encerrar essa conversa, eu queria que você compartilhasse conosco, Isabela, como que a psicanálise vê a questão do suicídio em diferentes contextos de sofrimento, né? Como a depressão, melancolia e os estados de borderline. Acho que daí a importância da gente ter uma visão mais ampla, né? De não ficar só numa linhagem, numa família. Porque se eu tenho, por exemplo, né, que você pegou aí, o borderline, se eu receber com uma abordagem lacaniana, ele vai... Acabou, tá certo? Ele vai ser aí... Então, assim, o risco de suicídio... Vamos começar pelo último, que eu já falei, borderline, então vamos começar por ele. O risco de suicídio em indivíduos com transtorno borderline, de personalidade borderline, ele é muito alto, tá? E tem pesquisas que falam que 75% dos pacientes que têm tentativas, né, que fazem tentativas de suicídio, eles também têm transtornos borderline, tá? Com uma taxa bastante alta de sucesso, então, de sucesso no suicídio, tá? Então, pacientes borderline, frequentemente, eles vão exibir comportamentos autodestrutivos, e esse comportamento autodestrutivo é uma forma deles lidarem com frustrações emocionais intensas, tá? Com mudanças nas relações. Então, as crises suicidas nesse tipo de paciente vai surgir, tá? De uma forma mais impulsiva, de uma forma explosiva, especialmente aí após rupturas, sabe? Então, rupturas, sejam questões de emprego, rupturas relacionais, tá? De uma forma geral, diante de sentimentos de abandono, tá? Pacientes borderline, eles têm uma impulsividade e uma reatividade emocional muito característica, tá? Então, isso é enraizado, tá certo? Em conflitos emocionais específicos aqui do funcionamento psíquico dele, tá? Então, são questões de medo do abandono, dificuldade de regular as emoções, falha no desenvolvimento do self, por isso que a abordagem pelo Winnicott é bastante interessante, tá? Então, assim, e eles buscam um alívio imediato do sofrimento. Então, na hora que a gente pensa que num paciente borderline, ele está sofrendo muito, sabe? E a reação, como ele é impulsivo, aí há o risco do suicídio. Porque ele também não vai pensar, ele é uma reação, né? O suicídio seria uma atitude reativa ao sofrimento que ele está sofrendo, tá? Depressão, né? O suicídio, ele é frequentemente associado à desesperança, à falta de sentido, a um sentimento de inutilidade, tá? Então, a depressão moderada a grave, né, uma pessoa, né, com uma depressão moderada a grave, ela pode envolver em ideação suicida, sim, em tentativas, e o risco ele vai aumentar significativamente se for combinado com impulsividade e uso de substâncias entorpecentes. Eu posso ter um borderline, tá? Com depressão. Então, eu tenho, um potencial aí. Então, o paciente, agora pensando só assim, puramente depressão, né? Então, o paciente deprimido, ele vai apresentar uma queda na autoestima, uma sensação de fracasso, uma sensação de desamparo, que aí podem culminar com esse ato suicida, tá? Então, insônia, abuso de álcool, ansiedade. Então, se tudo isso aí, ó,
tiver no mesmo caldeirão, sabe, de depressão, isso tudo é fator que a gente tem que levar em consideração para o fator de risco. Sabe, naquela classificação, né? Baixo, moderado e alto, isso aí a gente tem que levar em consideração. Melancolia, o suicídio, né, na melancolia, né, como Freud já colocou para gente, se relaciona, né, a essa dinâmica narcisista e agressiva em que o sujeito, né, impossibilitado de externalizar a sua agressão, porque a agressão ele introjetou, né, ele vai sentir um ódio. A melancolia ela é diferente do luto, porque o luto ele vai evoluindo e você vai sair do luto, né? Na melancolia, aquela tristeza, aquela raiva, ela é introjetada. Então, ele vai experimentar um ódio intenso contra si próprio, sabe? Então, ele vai se identificar com o objeto perdido. Então, ele vai nos apresentar uma autocensura severa, sabe? Uma culpa, um rigor contra si mesmo. Então, isso pode levar a um desejo de autoaniquilação, né? Na melancolia, o suicídio seria uma forma de matar esse objeto perdido que ele internalizou. Ele quer matar o objeto perdido, mas na realidade ele é o objeto, sabe? Porque ele introjetou aquele objeto. Então, esse objeto está internalizado nesse eu. Então, são posturas distintas, né? Na melancolia, esse sofrimento ele foi internalizado, na depressão é diferente e na melancolia também. Então, assim, são formas de abordagem distintas, né? Então, só para dar aquela resumida, né? Então, assim, depressão, melancolia e borderline, né? São 3 contextos diferentes, manifestações de riscos suicidas de forma distinta, né? Então, na depressão, o suicídio está ligado aqui à desesperança e à inação. Na melancolia, é um ódio voltado a si mesmo. E nos estados borderline, são caracterizados aqui pela impulsividade e pela reatividade emocional. Então, a gente tem que compreender essas nuances, porque aí nós vamos poder identificar melhor, né, os sinais de risco e ajustarmos a nossa intervenção, ajustarmos a nossa escuta, ajustarmos o setting de acordo com a singularidade de cada caso. Estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes vamos relembrar o que abordamos hoje. Refletimos sobre como a psicanálise nos ajuda a compreender as dimensões inconscientes do suicídio, oferecendo um espaço de escuta e acolhimento essencial para quem está em sofrimento. Discutimos como a pulsão de vida e a de morte, o luto, a melancolia e os conflitos internos podem levar o sujeito ao desejo de autodestruição, e como o analista, através da escuta e da transferência, pode ser uma presença crucial nesse processo de ressignificação. A intervenção psicanalítica não é sobre respostas rápidas ou soluções imediatas, mas sobre ajudar o paciente a encontrar novos caminhos e sentidos para o seu sofrimento. É importante lembrar que o suicídio é uma questão extremamente complexa e que o acompanhamento profissional especializado é fundamental. Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, não hesite em buscar ajuda.
Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui e esperamos que esse episódio tenha trazido novas perspectivas sobre como lidar com uma crise suicida de maneira mais humana e compreensiva. Fique nessa mesma frequência que no próximo episódio falaremos sobre ser psicanalista na contemporaneidade. Nosso objetivo foi oferecer uma compreensão profunda do suicídio a partir da perspectiva psicanalítica, destacando como essa abordagem pode ajudar tanto profissionais da saúde mental quanto o público em geral a lidar com crises suicidas de forma mais eficaz e empática. E se você deseja saber mais sobre valorização da vida, recomendamos que acesse os sites www.setembroamarelo.com e www.cvv.org.br. Conheça mais sobre nós e sobre o nosso compromisso em difundir a psicanálise e promover a saúde mental. Fica o convite para visitar os canais de comunicação do Instituto Bittencourt. Você pode interagir conosco através do nosso canal no YouTube, no Instagram, no nosso site e agora também no Spotify. Já segue a gente nesses canais e ative as notificações para elaborar ainda mais sobre esse universo. Gratidão, Isabela, por esse tempo e pelas ricas contribuições. Eu é que tenho que agradecer, Duane. Nossa, nem vi o tempo passar, foi ótimo. Ainda ficaria aqui falando sobre esse tema aqui por muitas e muitas horas. É um tema que me interessa muito. E a troca de experiências é muito legal, né? Eu acho que ouvir novas experiências, isso ajuda bastante. De novo, gostaria de agradecer, Duane e o Instituto Bittencourt, né, pelo convite. Estou à disposição, tá certo? Se vocês quiserem, eu volto, a gente vê outros temas. Estou à disposição de vocês. E só um último conselho para os nossos colegas analistas, né, estudantes, etc. Não deixem de fazer análise pessoal e supervisão. Isso vai ajudar demais no atendimento de vocês. E procurem sempre ajuda, sempre que precisar, tá certo? Não tenham receio de procurar ajuda, nós sempre estamos aqui, né? Acho que o Bittencourt é uma família, né? E a gente sempre vai estar aqui para ajudar, para acolher, ouvir e apresentar algumas saídas aí, tá certo? Tanto no atendimento, né? No que for aí que puder auxiliá-los, certo? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Isabela. Foi muito rico a nossa conversa hoje. E com certeza nós já vamos deixar agendados. Queremos que você volte. Obrigada. E o nosso desejo é que você tenha uma experiência singular com a psicanálise, seja atravessado pelo conhecimento e, por meio da prática, desenvolva o seu jeito de psicanalizar. Conte conosco nesse percurso. Nessa mesma frequência, te esperamos no próximo episódio do nosso PsiCast. Te enviamos vibrações altas e expressamos a nossa gratidão pela sua audiência. Até o próximo!